Amigos da família Nadina, muito bom estar aqui com vocês novamente. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu me renovo, porque eu penso na possibilidade de aprender algo que possa me ajudar na verdadeira intenção que me incentivou a criar o canal Nadina. Claro, alguém vai dizer, tu quer que o canal cresça, quer que tenha milhares de seguidores, quer ganhar plaquinhas no YouTube, ganhar dinheiro. Não vou mentir, claro que é uma das razões, mas com certeza não é a prioridade. O que eu quero aqui é buscar respostas, sem me limitar a fazer perguntas, aprender no dia a dia, tirando conclusões, ao analisar experiências de pessoas iguais a mim. Existem mundos paralelos? Lógico que sim. Por que nós não conseguimos entrar em contato com eles? Aí vem a dúvida, será que a gente não consegue? Ou não aprendeu o caminho? E é o que eu quero. Eu quero aprender o caminho, não para ficar desbravando o desconhecido, sabe? Ficar desafiando, não. Mas em busca de aprendizado. E entre tantos objetivos, entre tantas metas, está o desejo de me entender e conhecer a minha real posição na cadeia alimentar. Eu não sei vocês, mas eu passei a minha vida cobrando dos outros atitudes que eu próprio não tinha. Terceiros tinham que ser perfeitos, politicamente corretos. Eu sempre abri uma brechinha para justificar as minhas, entre aspas, e mal cheirosas cagadas, e podem ter certeza, não foram poucas. É impressionante, né? É impressionante como a gente fica cobrando um mundo melhor para nós, ao invés de termos a humildade de cobrarmos que nos tornemos melhores para o mundo. É por aí. Aí você pode dizer, mas essa frase é clichê. Tá bom, que seja clichê. Mas por que nós não colocamos em prática? Então, o vídeo que vem a seguir mostra um pouco de algo muito importante, que aos poucos vem sendo relativizado. Eu falo da promessa. Eu sou do tempo que fio de bigode valia. Não precisava assinar um papel. Botava um fio de bigode, estava feito o trato. Eu sou do tempo da rigidez religiosa, que a gente pensava 1 milhão de vezes antes de jurar, porque jurar e não cumprir era pecado. Se a gente caísse nesse pecado, nossa, eu perdi o sono, ia na igreja, pedia 1 milhão de desculpas, chorava com medo de ir para o inferno. Era algo exagerado? Era. Não precisava ir tão longe? Com certeza. Só que o que a gente chamava de juramento, na verdade, é similar à promessa ou palavra empenhada. E esses fundamentos, infelizmente, o tempo que consegue corroer todos os conceitos, estão se desmobilizando, vamos dizer assim, estão se pulverizando. Essa é a palavra certa. Muito triste. Muito triste, porque promessa, palavra empenhada, são fundamentais para se manter a qualidade da convivência humana. E como reflexo da inversão de valores que está destruindo o nosso planeta, principalmente o nosso país, elas também estão sendo relativizadas. Então eu peço a vocês que assistam o vídeo até o final, conheçam esse relato que eu achei incrível, maravilhoso, emocionante, e tirem no final suas conclusões. E claro, se por acaso tiver algum relato, alguma experiência vivida, envie para nós aqui no e-mail abaixo. É com o apoio de vocês que nós continuaremos a adubar o canal Nadina, trazendo para junto de nós mais e mais Nadinas. Pessoas que têm como a grande meta da vida reconhecer que não são perfeitas e tentar melhorar. Muito bom estar aqui, Sr. Romário. Eu gosto muito do seu canal. Como várias pessoas descobri por acaso, sempre gostei de escutar relatos, mas o seu canal tem um tempero diferente que eu não sei explicar, então por isso foi o espaço que eu escolhi para passar essa experiência vivida por mim. Caio na vala comum. Sei que muitos irão duvidar, sei que muitos poderão até rir, mas para mim é um mantra o que eu aprendi com essa experiência de vida. O meu nome
o meu nome é Carlos. Mas, se o senhor quiser me chamar de Nogueira Paiva Filho, eu vou agradecer e vou me sentir orgulhoso. Ao final desse relato, eu tenho certeza que o senhor irá entender. O meu nome é Carlos. Mas, se o senhor quiser me chamar de Nogueira Paiva Filho, eu vou agradecer e vou me sentir orgulhoso. Sou filho de um homem de campo, um capataz de fazenda. Cresci numa grande fazenda no interior de São Paulo, onde o meu pai era capataz, era o braço direito, era o mão direita, era o único funcionário que fazia as refeições com a família do patrão. Embora ele não gostasse muito desse tratamento, ele preferia não misturar, o patrão fazia questão. Meu pai era um homem íntegro, meu pai era um homem trabalhador, meu pai era honesto. Meu pai sempre manteve a lealdade para aquelas pessoas que ele tirava para compadre. Meu pai tinha toda a confiança do patrão. Se alguém perdesse uma bolsa de 1.000 cruzeiros na época e meu pai encontrasse, era muito mais fácil ele devolver 1.100 do que pegar um cruzeiro da bolsa. E se por acaso ele olhasse em volta, não soubesse de quem é, como dinheiro não tem dono, ele pegava aquela bolsa e levava para a igreja e entregava para o padre. O senhor faça aquilo que bem entender. Meu pai era assim. E essa rigidez ele passava para nós. Porque dizia que o ser humano, o homem e a mulher, se resume nas suas atitudes. Se você quer respeito, respeite. Os empregados respeitavam meu pai e também até temiam um pouco. Eu ouvia comentários que o meu pai era brabo, que era preferível enfrentar o capeta do que encarar na mão o meu velho. Eu achava aquilo exagero, porque eu era criança. Meu pai, Nossa Senhora, vivia rindo, brincalhão, às vezes até ficava, era meio bobo. Ele não era sisudo não, sempre contando piada. Às vezes repetia as piadas. Não bebia, não fumava, mas ia pro bar, ficava lá. Ele era um cara de bem com a vida. E era um tampinha. Meu pai, olha, eu não sou dos mais altos, eu tenho 1,78 m. Meu pai era menor que eu, devia ter uns 71, 72, quer dizer, era um pequeno, magrinho. E eu não conseguia ver ali, naquela figura, um homem bravo. A fazenda era a minha casa. Ali eu aprendia tudo sobre o ofício, mas pequenininho, catatauzinho. Eu ia com meu pai todo orgulhoso, muitas vezes na garupa do cavalo dele, eu aprendia a encilhar. Ele me dava funções, tipo, no final do dia, entrar na estrebaria, tirar os freios do cavalo, tirar o arreio, lavar, de repente, o cavalo que ele usava muito, o petiço. O petiço era meu amigão. Por isso que meu pai deixava eu mexer com o petiço, não com os outros animais, porque o petiço dava para confiar. Eu era muito feliz, eu tinha uma amiga. A amiga era a Meg. A Meg era, tipo, 1 ano mais velha que eu, mas éramos 2 crianças, e a Meg era filha do patrão. Nós éramos colados e o patrão gostava daquela amizade. Porque na cabeça dele, que ele também era um homem rígido, um homem sério, filho de um Nogueira Paiva, Nogueira Paiva seria. E com certeza sua filha ao meu lado estaria protegida e respeitada. Ele definitivamente não estava errado, pois eu daria a minha vida pela Meg. O mais engraçado é que quando perguntavam para mim se eu gostaria de namorar e casar com Meg, eu dizia: irmãos não namoram e nem casam. Certa manhã, eu fui com meu pai para o campo. E lá, encontrei ele e me mostrou um bezerrinho. Um filhotinho de touro. Aí eu achei a coisa mais querida do mundo. Poderia afirmar que houve reciprocidade no sentimento, amor à primeira vista. Ele estava ali, em torno da mãe, em torno da vaca, e eu, meio descuidado, fui entrando. Aí quando meu pai viu eu aproximando, principalmente da vaca, ele disse: não, mas eu fui. O bezerrinho, ele veio em minha direção e fazia assim com a cabeça em mim, e me derrubava no chão, e eu ria. Aí ele me cheirava e começou a me lamber. Aí eu levantava, ele me derrubava e vinha me lamber. Aí eu saí correndo, seu isso, ele saiu correndo atrás brincando, ele queria brincar comigo, eram 2 crianças. E a vaca olhava para mim sem nenhum problema. Olha, aquele bezerrinho era uma piada. Aquele bezerrinho virou meu amigo e o amigo de Meg. Nós íamos todos os dias lá. E o mais engraçado é que eu brincava com ele, eu corria e fazia assim, me derrubava, me lambia, eu abraçava ele, beijava. Ele
deixava eu montar nele. Era uma coisa linda. Era uma coisa linda a amizade. A Meg dava risada, porque a Meg tentava montar nele e jogava ela pro chão. Aí tínhamos que dar um nome para ele. Aí eu resolvi chamá-lo de Chileno. Não sei porquê. Ele lembrou aqueles touros de touradas, né, que ficam assim. E aí eu queria chamá-lo de espanhol, como chileno é espanhol, eu não sabia lá muita coisa. Chileno, eu tinha ouvido falar essa palavra, de um tal de país de Chile. Eu achei lindo o nome. E Chileno e eu fomos crescendo. E a amizade se tornava cada vez maior. Chegou um momento que Chileno era um touro, ali dos seus 2 anos de idade. Mas bota touro nisso. Só que a fazenda, seu Romário, era para gado de corte. As arrobas do Chileno já estavam sendo comercialmente proveitosas. E ele só não tinha entrado na fila do frigorífico por causa da Meg e por minha causa, porque o Chileno era o nosso touro, era o nosso amigo. Certo dia, fui com meu pai para a cidade. Tinha que fazer algumas compras. Aí quando chegamos na cidade, lá tinha um cachorro, era um cachorro de rua. Sabe aquele cachorro preto, já velhão, mas todo, entendeu? Cachorro que não era de ninguém, mas era de todo mundo gostava. E meu pai, quando ia para a cidade, levava comida pro Guaipeca comer, ele vinha. Quando ele via meu pai, já desçava a barriga, sabe? Aí quando chegamos no armazém, tinha uns playboys. Eram 4. Uma F1000, que era a caminhonetona da época, caminhonete forte. Senhor Romário, eles estavam pegando bombinhas e amarrando no rabo do Guaipeca. Que a intenção deles era acender aquelas bombinhas que ficassem explodindo, o bichinho sair correndo. Quando meu pai viu aqui, mas meu pai, aqueles caras tinham 19, 20, tudo filhinho de papai, não consideravam ninguém, era um problema, viviam brigando, estragavam bares, quebravam bares, eles eram os tais. E meu pai chegou assim e disse: pô, o que vocês estão fazendo? Aí um deles: não é da tua conta, cara, segue teu caminho. E meu pai disse: não, senhor, é da minha conta sim. Vocês não vão fazer isso. Vocês não vão judiar do Guaipeca. E aí começaram a chegar pessoas em volta. Aí chegou uns amigos do meu pai, aí um deles falou: ah, tá corajoso assim porque tá se achando coberto por esses que estão em volta. Queria ver se tu estivesse sozinho, se tu ia falar grosso assim. Aí meu pai disse: eu não tô falando grosso, eu não tô pedindo briga, eu não quero brigar com ninguém. Eu quero apenas que vocês soltem o cachorro. Aí veio um de trás, assim, que estava quieto, e disse: está na hora de colocar esse ninguém no lugar dele. E foi empurrar meu pai. Senhor Romário, o meu pai deu uma jogada de corpo com a mão, assim, que juntou o braço do cara, que o cara era forte, o cara parecia de borracha. E começou a porrada. Seu Romário, o meu pai era um capeta e praticamente não usava as mãos, era só as pernas. E eu nunca vi, e talvez nunca mais veja, tanto dente voando na calçada e tanto osso quebrado. Ele deixou os caras, mas bem estragadinho. Ninguém se mexeu. Ele moeu os 4. Aqueles atletas, sabe, aqueles caras, aqueles filhos de papai, aqueles filhos de fazendeiro com chapelão, aquelas calças apertadas, bota, aquelas calças que esmagam o saco, não sei como é que consegue usar. Viraram assim: ai meu braço, ai minha mão. Foi feio. Meu pai chegou, na dúvida, pegou o Guaipeca, tirou aquilo, pegou o Guaipeca assim no colo, botou no nosso caminhãozinho e voltamos para a fazenda. Bom, quando o seu Danilo, o fazendeiro, soube o que tinha acontecido e com quem tinha acontecido, aquele homem quase chorava, mas dizia para o meu pai que ele teria que ir embora, porque ele conhecia as famílias dos envolvidos e com certeza eles iriam na covardia, matariam meu pai e talvez até judiassem da família dele. E meu pai entendeu, estava certo. Foi muito triste. Imagine, senhor Romário, eu estava naquela época com 10 anos. Eu praticamente nasci naquela fazenda. Era a minha casa. E eu tinha que ir embora. Na hora de despedir de Meg, a gente chorava. A esposa, a patroa, chorava. Era um choradeiro todo. Meu pai disse que ele estava deixando um pedaço dele. O fazendeiro falava que ele teria que ter mais 300 anos aqui nessa terra para, com sorte, encontrar um capataz do quilate do meu pai. E nessa despedida toda, eu só lembrava do chileno. O meu chileno, eu não podia levar o meu chileno. Aí eu fui, quando eu cheguei, né,
onde ele estava, ele não sabia de nada, ele veio correndo para mim, fez assim, me derrubou no chão. Só que eu não ria, eu chorava. Ele parou, aí eu abracei ele com força e disse: meu chileno, eu vou ter que ir embora. Mas eu te prometo, meu amigo, nada vai te acontecer, eu vou te proteger sempre, tu não vai virar churrasco não, meu amigo, tu não vai virar churrasco. Aí meu pai chegou, deixa, eu abraçava, pai, não deixa, meu chileno não pode virar churrasco, meu chileno não pode deixar, eu vou cuidar dele, eu vou voltar, chileno, eu vou voltar, ninguém vai judiar de ti. Meu pai viu aquela cena, e o fazendeiro também viu aquela cena, todos viram. Aí foi a hora de arrumar as tralhas, quanto mais rápido melhor. Colocamos nossas coisas num caminhão, aí na hora do acerto de contas, o pai de Meg deu o que o meu pai merecia ganhar e deu o dobro. Ó, vai meu amigo, muito obrigado por tudo. Seja feliz, pode contar comigo, recomece a sua vida em outro lugar. Aí o meu pai perguntou se podia fazer um pedido para o homem. Você pode tudo. Eu quero que o senhor me diga quanto lucraria com a venda do chileno. Eu vou comprar o boi do senhor, o touro do senhor, no preço da arroba, no preço do frigorífico. E o senhor vai me dar sua palavra que ele não vai virar churrasco, como costuma dizer o meu filhinho. E eu ali do lado, eu olhava meu pai assim, eu vi um anjo na minha frente. E ele disse também: o Guaipeca eu não vou poder levar. Eu tenho certeza que o senhor vai cuidar dele. Aí teve aquele aperto de mão. Meu pai pegou o dinheiro, o total, entregou, fomos embora. Antes de ir, eu dei um abraço em Meg, dei um beijo no chileno, que ali já não estava mais fazendo festa, ele percebia que algo tinha mudado. E disse: fica tranquilo, meu querido, nós vamos cuidar de ti. Churrasco tu não vai virar, e pode contar que eu volto aqui para saber se tu tá bem. E fomos embora. O dia mais triste da minha vida. Viajamos muito, chegamos em outro estado. Meu pai oferecia seus préstimos e quando pediam referência, ele dava ao ex-patrão. Quando ligava para o homem botava meu pai no céu. A única coisa que não batia é que outros fazendeiros queriam pagar muito pouco. Poxa, exigiram referência, eu dei, e não querem pagar o que o meu serviço vale, então ele foi procurando. A gente tinha um dinheiro para se manter. Até que um dia, o seu Abílio, outro fazendeiro forte, reconheceu o valor do meu pai, deu o salário, deu tudo aquilo que nós precisávamos. Nós tínhamos o básico. Então eu tinha uma boa morada, mas eu jamais me sentia em casa, porque faltava Meg, faltava chileno. E assim eu cresci. Anos se passaram. Eu perdi meu pai. Mas eu era um Nogueira Paiva e tinha aprendido com ele tudo sobre a profissão. Eu assumi o seu lugar na fazenda. Casei, formei família, estava muito bem. E aí, quando completei 40 anos, eu ia sair de férias. A minha mulher queria ir para a casa dos pais dela, que também moravam em outra região. Os avós queriam ficar com meus filhos, os seus netos. Eu disse: então vai filha. E eu vou voltar lá para minha querida querência para ver se eu encontro os meus amigos. E assim se fez. Quando eu fui chegando, depois da longa viagem, parei na vila, que não era mais uma vila, era uma boa cidade. Vi aquela rua onde a tragédia aconteceu, que meu pai quebrou todo mundo lá, não tinha mais aquele bar, muito pelo contrário, tinha um prédio. Mudou bastante, pelo menos o centro. Aí peguei um táxi. Algumas pessoas eu me apresentava. Ah, lembra de mim? Eu sou filho do Nogueira Paiva. Oh, rapaz, há quanto tempo? Como é que tá teu pai? Ah, meu pai faleceu. Ah, mas que triste, aquele homem era de valor. Só o que eu ouvia falar. Aquele homem era de valor. Mas também eu não perguntava sobre os playboys. E também não queria saber dos playboys, porque de repente vai saber, já tinha passado tantos anos. Mas se viesse um aí, filho, neto, sei lá, eu ou o próprio Javeão, quisesse vingar. Então eu só estava ali para rever a minha casinha. Aí peguei o táxi. Quando eu estava chegando assim, o coração disparou. Sabe? Ela estava muito bem cuidada, a fazenda. De longe, assim, eu vi a sede. Estava maior, não perdeu as características antigas. Mas como cresceu aquela fazenda. Aí cheguei, o táxi encostou.
Aí veio um homem, que de cara, bom, quem é, sabe quem é, né? De cara eu percebi, deve ser o capataz. Pois não, no que eu posso servi-lo? Eu disse, buenas. Meu nome é Nogueira Paiva Filho, eu morei muitos anos. Ele, o senhor é filho do senhor Nogueira Paiva? Eu digo, sou. Eu ouvi muito falar no nome do seu pai. Ai, coisa boa, eu fico feliz. Mas no que eu posso servir? Eu digo, não, eu vim visitar, aqui há um minutinho que eu vou chamar a proprietária, a dona Margarida. Quando ele falou dona Margarida, eu digo, nossa, será que é a Meg? Nisso, sai aquela mulher bonita, que tinha a minha idade, com certeza, mas muito bonita. Mas quando ela me viu, ela, não acredito, veio correndo e me abraçava e fazia uma festa. Tinha uns adolescentes em volta, estranhavam. Tinha um camarada grandão assim, que na certa, depois eu fui saber que era o marido dela, mas ninguém entendia. A dona Margarida se transformou numa administradora, uma mulher dura, uma mulher sem muitas liberdades, uma mulher que tocava a fazenda, e de repente se transformou numa menina. Aí veio, apresentou, bom, quando eu disse, esse é filho do Nogueira Paiva, que o cara dá muito prazer, foi bom conhecer você, assim, cara, eu me senti em casa. Aí fui muito bem recepcionado, fui para o salão da casa principal, aquela sede era um absurdo. Fiquei sabendo que o pai de Meg já tinha falecido, a mãe também, que ela assumiu a fazenda, que ela tocava aquilo, seguindo o que aprendeu com o seu pai, e deve ter aprendido muito. Ela tinha 2 filhos, estava muito bem casada, o marido era maravilhoso, muito educado. Chegou um momento que ele percebeu que eram amigos de infância, ele pediu licença porque não queria atrapalhar, nós começamos a conversar. Só que quando ele saiu, Margarida, não deixa ele embora sem mostrar, tá bom? Ela, não, de jeito nenhum. Bom, conversamos muito. Ela perguntou sobre a minha vida, eu disse como eu estava, que eu estava trabalhando de capataz, fazendo assim, papapá. Daí ela disse, tá bom, então vem aqui, eu vou te mostrar a fazenda. E foi mostrando. Eu, cada passo que eu dava, eu ficava impressionado. Muito bonita, muito bem administrada, eles tinham comprado as terras em volta, o pasto maravilhoso, tudo. Toda ela com o mais moderno possível, acompanhou a evolução do trabalho no campo, com um maquinário lindo. Aí depois que ela mostrou tudo, ali, agora vem cá, pegou, subindo uma caminhonete incrível, andamos uns 3 quilômetros, chegamos num local ermo assim, que tinha um cercado. Aí ela, vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Quando eu cheguei, senhor Romário, eu vi lá no fundo, eu cheguei a me arrepiar. Sabe um touro? Mas a cara do chileno, eu digo, nossa, vai ver que o chileno arrumou uma namorada, uma família, deixou herdeiros, porque era igual ao chileno. Ela abriu a porteira. Quando aquele animal me viu, ele teve uma reação e veio correndo na minha direção. Imagina, eu sou acostumado a lidar com uns monstros desses, mas ninguém quer aquela fera vindo de encontro. Quando eu pensei, ela olhou assim, não precisa fugir. Aí eu olhei, ela estava calma e veio correndo. Quando ele veio correndo, senhor Romário, ele baixou a cabeça e fez assim, me jogou no chão e ficou me lambendo. Senhor Romário, como pode? Senhor Romário, era um chileno. Aí eu levantava e vinha de novo, me empurrava e saía correndo para eu brincar com ele. Só que ele corria, mas eu não tinha mais aquela velocidade. Aí chegou um momento que ele baixou para eu montar nele, era o chileno. Eu abraçava ele, eu sentia, era o chileno. Eu fui mal educado, eu esqueci da vida. Acho que eu fiquei umas 2 horas com ele ali, e Meg só olhava. Ela chorava também. Era o chileno. Aí eu cheguei com ele, abraçado nele. Aí perguntei, como pode? Seu Romário é um touro muito bem cuidado. Ele dura no máximo 22 anos. Quando eu saí da fazenda, o chileno já estava com 2 anos. Seu Romário, eu voltei 34 anos depois. E o bicho estava ali. Eu não acreditava, eu digo, o que houve? Ela, não sei. O meu pai, depois que vocês saíram, ele separou esse canto aqui e disse que esse canto aqui seria do chileno e do guaipeca. E aqui eles ficaram, eles tinham um capãozinho, eles tinham um pasto, eles tinham um local, um estábulozinho para dormir, ali eles tinham um feno, uma pessoa responsável para cuidar.
Foi passando o ano, foi passando o ano, foi passando o ano. O chileno não dava as caras que pretendia sair dessa para melhor. Meu pai adoeceu. Aí, sabendo que ele ia partir, ele me chamou e pediu, me entregou isso aqui e pediu para eu dar para você ou para seu pai, se um dia voltasse. Aí eu olhei aquilo e digo, mas o que é isso? Era ouro. Era a quantidade de ouro que meu pai pagou em dinheiro na época para que poupassem o chileno. E o pai de Meg disse que aquele dinheiro não lhe pertencia, ele jamais aceitaria, só que não falou para o Nogueira Paiva que não aceitaria, porque sabia que ia ser perda de tempo. Então ele pegou, mas querendo devolver, porque aquele dinheiro, aquele ouro, aquela quantia, pertencia aos Nogueira Paiva. E aquele valor, para o velho fazendeiro, foi o exemplo que ele teve de que ainda existiam homens honrados. Que o meu pai estava comprando a certeza que uma promessa de um filho seu seria cumprida. Porque palavra de Nogueira Paiva é uma só. Por favor, se alguém souber explicar, explique. Mas nem Meg, nem eu conseguimos, nem o seu pai, nem o seu marido, ela contou para o seu marido também. Mas ninguém mais soube da história. O chileno ficou ali, em segurança, porque se contasse essa história para alguém, de repente vinha até jornal, televisão, faria um escarcéu. Não. O chileno estava na casa dele, ali ficaria até que desejasse ir embora de forma natural. O mais engraçado é que eu brincava e ele me empurrava pelas costas. Aquilo era um azogue. Sabe quando a gente vai e encosta no animal assim, vê ou escuta o coração do animal? Aquilo era tum-dum, 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 tum-dum. Ele estava feliz. Ele brincava comigo e empurrava a Meg também. Nós voltamos a ser criança. Aí passado, quando eu estava indo embora assim, para a cerca, ele veio atrás de mim. Ele não queria me deixar ir embora. O seu Romário me segurava com a boca assim. Aí eu falei, Meg, ou Dona Margarida não, Meg. Tá bom então. Dona Margarida, eu posso... Meg! Oh. Dona Margarida, só tem que entender que um Nogueira Paiva jamais toma intimidade com uma mulher e ela, grande coisa, eu sou uma Silva Jardim. Eu digo, aí ferrou. Eu digo, tá bom, Dona Meg. Meg! Chegando só olhava. Ele já tinha visto essas discussões por bobagem anos atrás. Seria pedir muito, seria muita ousadia, ela pode pedir, está autorizado. Sabe, ela era a Meg, era a minha irmã. Eu digo, então, eu vim para só fazer uma visita rápida e ir embora. Eu poderia ficar aqui no celeiro, hospedar aqui, mas por favor, não ofereça outro lugar. Eu quero ficar aqui, junto com o meu amigo. Eu posso? Ela simplesmente falou, não só pode, como deve. Aí ela disse, eu posso vir visitar vocês dois? A casa é sua. Então eu fui até a sede, peguei minhas coisas, me acomodei. Senhor Romário, na hora de deitar, dizem que touro não deita, né? Ele deitava e eu deitei. Sabe, deitei nele. Fiquei conversando com ele. Eu senti a respiração dele. Eu senti uma paz. Eu senti vida. Eu senti vida. Eu estava ali com o meu chileno. Ele não tinha virado o churrasco. E me esperou, senhor Romário, porque eu prometi para ele que eu ia voltar. E eu tinha voltado. E ali eu adormeci. No outro dia, ouvi a voz de Meg me chamando de manhã cedo. Ela pediu licença para entrar, me trouxe um café. Aí eu levantei, agradeci, coisa, e falando, e ela, o que houve com o chileno? Ai, senhor Romário, o chileno estava morto. O chileno tinha morrido durante a noite, eu não tinha percebido, senhor Romário. O chileno prorrogou a sua partida, porque tinha certeza que eu ia cumprir a promessa e ele queria estar ali para se despedir de mim. O chileno... Senhor Romário, não preciso nem dizer a comoção que tomou conta de mim e de Meg. Foi duro, mas
eu tive prazer de enterrar o meu irmão no pátio da sua casa, com todas as honras que um ser especial merecia. E Meg, senhor Mário, Meg disse que ia construir uma capelinha ali no túmulo dele, porque aquele touro não era desse mundo, e se fosse desse mundo, era o melhor que o mundo poderia oferecer. Depois, passados alguns dias, estava na hora de eu ir embora. Foi quando o Meg me chamou e disse: você não quer trabalhar aqui? Aí eu falei para ela: Meg, eu não vou trabalhar numa fazenda de gado de corte. Ela: eu sei. Jamais eu iria te pedir isso porque eu te conheço. Só que eu comprei a fazenda dos Almeidas. Lembra da fazenda dos Almeidas? Era uma boa fazenda. Fechei negócio. Está muito difícil, devido à distância, de eu estar numa e outra. Eu já estou assoberbada de serviço. Meu marido não trabalha com fazenda, ele sempre me disse. Meu marido tem, a profissão dele é muito bem sucedido. Meus filhos, dos 3, apenas um me ajuda. Então eu preciso de alguém que eu possa confiar na minha nova fazenda, que eu quero transformar numa fazenda de gado leiteiro. Eu olhei assim: nossa, a proposta é irrecusável. Mas será que vai ser uma boa patroa? Será que tu não vai mudar? Eu estava brincando, mas falando sério, porque eu não queria perder a amizade de Meg a partir do momento que ela fosse aquela que pagava meu salário. Ela disse assim: eu vou te garantir uma coisa, eu sou exigente com os meus funcionários, mas eu vou te tratar da mesma forma que o meu pai tratava o teu pai. Na hora eu decidi. Eu aceito o cargo. Nossa, foi uma festa. Lógico, voltei para o meu antigo emprego. Agradeci muito que tinha conseguido uma proposta melhor. Realmente eu devia muito para aquelas pessoas. Foram sempre patrões muito bons. Me tratavam à distância, mas dentro do respeito que vamos dizer assim, uma relação profissional deve ter. Foi naquela fazenda que nasceu meu filho. Mas peguei minha família, me instalei na nova fazenda, e realmente tinha muito trabalho para ser feito. Ele colocou 8 colaboradores para me ajudar. Colocou uma senhora na casa para manter a casa, para ajudar minha esposa, conseguiu escola para o meu filho, um bom salário. Eu estava de volta à minha casa. Aí, mais ou menos um ano depois, o meu menino estava no pátio, brincando, e caía no chão e dava risada. Eu digo: o que está acontecendo? Enlouqueceu. Caía no chão e dava risada. Eu disse: o que está acontecendo, filho? Ai, pai, é ele, é o meu amigo que fica me derrubando. Que amigo, filho? Olha, pai, não está vendo? É um bezerro, é o Chinelo. Eu olhei: é quem? É o Chinelo, vai dizer que o senhor não enxerga meu novo amigo. Eu só olhei para o céu e disse: meu pai, o senhor tem toda a razão de estar orgulhoso, porque eu também estou. O nosso filhote é um Nogueira Paiva.